dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o capítulo 22 do livro de Provérbios e a leitura bíblica de hoje vai do verso 4 ao verso de número 7, que diz assim: O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente pula de um assunto para o outro com muita rapidez, né? Existem alguns capítulos que cada versículo fala sobre uma realidade diferente, e esses 4 versículos ele nos leva a refletir sobre assuntos muito distintos. Então eu vou tentar ser bem objetivo naquilo que quero falar sobre cada um deles. Primeiro, no verso 4, a Bíblia diz que o galardão da humildade, e esta é uma promessa da palavra de Deus, o galardão da humildade e do temor do Senhor se manifestam através de riqueza, honra e vida. São 3 promessas que a palavra de Deus nos oferece para aqueles que se colocam no temor do Senhor e com o coração humilde. Isso contrapondo àqueles que vivem na soberba, aqueles que se afastam da vida humilde na presença do Senhor. Depois, no verso 5, a palavra de Deus diz que espinho e laço existe no caminho daquele que vive na perversidade. E o conselho da palavra de Deus é para que a gente permaneça longe dessas pessoas, porque se porventura a gente se deixa levar por eles, a gente acaba colocando os nossos pés nos laços e a gente vai viver a experiência dos espinhos também. Por isso a Bíblia diz: guarda sua, retira-se para longe deles. Depois, no verso 6, talvez um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios, quando a Bíblia diz que devemos instruir o menino no caminho. Não é ensinar o caminho, mas estar com ele no caminho. Por isso a Bíblia diz: instrua o menino no caminho em que deve andar. E quando ele envelhece, ele vai aperceber do valor do caminho. Por isso, andar com o menino no caminho é trilhar o caminho junto. E eu lembro da expressão de Abraão e Isaac quando eles estão indo para o Monte Moriá, e a Bíblia diz em 2 momentos diferentes assim: e os 2 iam caminhando juntos. Então, conduzir o menino no caminho significa caminhar junto com ele e ajudá-lo a compreender as realidades do caminho do Evangelho. E aí, se você faz isso, anda junto, ensina o caminho, ele vai permanecer no caminho. E por último, no verso 7, a palavra de Deus nos traz uma reflexão muito importante. A Bíblia diz que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa relação de domínio não é o propósito de Deus, mas é uma constatação que a palavra de Deus faz. A constatação bíblica é que os ricos dominam porque a questão financeira é ela que controla o mundo. E nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não seja controlado pelas riquezas, a gente não seja controlado pelos ricos deste mundo, porque eles estão aí agindo movidos pelo ter, desconsiderando completamente a questão do ser. E nós precisamos, como povo de Deus, manter o nosso compromisso em ser íntegro, ser correto e viver uma vida justa aos olhos do Senhor e aos olhos do homem.
A Bíblia diz que aquele que toma emprestado se torna servo daquele que o empresta. Então, essa relação de subserviência, essa relação de dependência, essa relação de hierarquia, de poder, não é esse o propósito de Deus. E o povo de Deus precisa estar livre dessas situações, porque no ambiente do Evangelho, o rico, ele abençoa o pobre, ele não oprime o pobre. No ambiente do Evangelho, o rico divide daquilo que tem a fim de amenizar a dor do pobre e não para oprimi-lo, para escravizá-lo, para estar acima deles, não para dominá-lo, como diz a palavra de Deus. Por isso que no poder do Evangelho a gente possa viver um ambiente de generosidade, de compromisso e de atendimento às necessidades uns dos outros. Que esses conselhos da palavra de Deus possam encher o nosso coração. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por estas orientações tão importantes que a Tua palavra traz para o nosso coração. Ainda que, ó Deus, cada versículo vai tratar de um assunto diferente, mas todos eles, ó Deus, trazendo luz e sabedoria para o nosso viver. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que saibamos andar nos caminhos retos da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?